Olá, virados desse Brasil, tudo bem? Vira Homem ao vivo na nossa live de toda quarta-feira. Hoje nossa temática é masculinidade na escola. Quem nunca sofreu aquele bullying? Quem nunca foi perseguido na hora do intervalo? Quem nunca teve que se esconder no banheiro das meninas? Quem nunca foi jogado na lata do lixo? Não, isso tem muita gente. A gente conta essa história daqui a pouco. Quem nunca foi chamado de bicha, baitola, viadinho? Quem nunca ouviu virar homem indo pra faculdade de shortinho curto? Então, assim, hoje eu queria dedicar essa live para todas as pessoas que me xingaram na escola, que fizeram bullying comigo, que diminuíram a minha masculinidade, que correram atrás de mim no recreio. Então, essa live hoje é para você que fez a minha vida ser tão foda. Era muito foda ir pra escola todo dia. Então hoje essa live é pra você, tá? Eu espero que o Vira Homem chegue em pessoas como vocês, para que as crianças que estão indo pra escola hoje não passem o que a gente passou, o que eu passei, tá? Então vamos mudar o ar da coisa, tava ficando muito pesado. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Hoje tenho comigo minha amiga maravilhosa. Conheço essa mulher como Cher. Pra mim ela vai ser a Cher sempre. Mas o nome dela é Stephanie Beraldo. Maravilhosa. Vou falar um pouquinho dela. Graduada e licenciada em Artes Visuais pela Unicamp. Atua intercâmbio na Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal. Atua como professora desde 2014 e professora de artes desde 2017. Entusiasta de todas as linguagens das artes. Então ela canta, dança, sapateia. Essa mulher é maravilhosa, gente. Ela é divina. Eu sou fã dela. Sua mãe é uma das maiores educadoras musicais do país. Referência no ensino da música e da escola regular. Maravilhosa. Arte gera arte. Precisamos de mais mães assim. Tia Estela, uma pessoa importante, trabalha com ela, família porreta. O pai foi professor, formado em economia pela Unicamp. Ou seja, deu aula em vários lugares, trabalhou com muita gente, tem formação, ajudou essa menina a ser essa mulher maravilhosa que ela é hoje. Tem um irmão mais novo, cujo aprendeu coisas fofas sobre masculinidade com o seu irmão. Então, se eu devo o dia de hoje é a Stephanie Beraldo, que vai chegar conosco agora. Amiga, só para continuar o que você estava falando, eu queria agradecer primeiramente o convite. Mas antes do convite, quando você criou a página, eu já achei o máximo, assim, porque eu cheguei a falar isso para você, que quando a gente fala sobre machismo, quando a gente fala sobre masculinidade, o que a gente geralmente vê é um papo voltado para as mulheres, que realmente são as oprimidas desse sistema, mas a gente esquece dos meninos que também são os oprimidos. Eles são opressores, mas também oprimidos. Então, que é essencial uma página como essa, um diálogo como esse. Não é todo mundo que tem a coragem que você está tendo de se expor, de abrir um diálogo desse. Homens já não costumam falar muito, né? Se abrir muito. Já é uma coisa meio social, assim, que é socialmente inaceitável, né? Um homem expor sentimentos, como assim? Então, mais do que nunca, eu quero agradecer pela sua coragem e dizer que eu te admiro muito, porque, assim, você é muito foda, sempre foi, mas, assim, olhar pra trás e ver tudo que você passou e onde você chegou, sabe? Eu acho que, para as pessoas que te fizeram mal, eu acho que, infelizmente, ou eles vão aprender com a vida,
ou assim, é realmente uma pena e eu espero que a gente consiga mudar isso com o trabalho de formiguinha. Mas, de certa forma, eles acabaram moldando também você do jeito que você é. Porque você teve que buscar uma força, não sabemos aonde que você buscou, que cada dia era uma jornada, ir para a escola, ir para o shopping, até hoje, dar a mão para o seu marido numa praça, num lugar público. Então, assim, eu entendo que vocês também passam por batalhas diárias. Então, muito obrigada. Eu não falei, gente, essa mulher maravilhosa? Olha isso. Aquela. Ó, pegando um gancho aí do que você disse, eu queria dizer que eu tenho uma grande amiga, inclusive ela tá aqui, Suzana, vai para você isso. A gente tem que se colocar o homem no lugar, principalmente eu, homem branco, gay, claro que o hétero com mais, né? Mas o homem em si, ele vem de um lugar já muito privilegiado, Uhum, por conta desse patriarcado todo que foi construído em cima dele, uhum, né? Mas, igual você disse, que também tem um lado muito opressor uhum, e um lado muito pesado de ser homem. Por uhum, todos esses motivos que a gente conversa aqui, que é não poder se expressar, tudo que... Tem aqui dados, eu vou trazer dados depois pra gente, de homens que queriam se expressar de uma maneira mais sensível e uhum, não fazem por medo de serem julgados, sabe? uhum, Então, assim, o homem, a gente tem que ir desconstruindo essa parte do homem que foi muito oprimido, que é muito opressor, e falar sobre o homem que está oprimido, né? uhum, E fazer o homem oprimido falar. com certeza. Mas antes do homem falar, quero dizer que você é a primeira mulher participante do Vira Homem. Porque eu sou travesti. Porque ela é bicha de raiz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou bicha. Ela é a bicha mais certa desse mundo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sua vida, quem é Stephanie Beraldo, quem é essa mulher maravilhosa, minha amiga. Olha, então eu vou falar, vou ser breve e vou tentar linkar já com o nosso assunto de hoje. Eu venho de uma família muito grande, de muitas mulheres e muitas mulheres muito fortes. E elas vieram já de uma geração, de uma sociedade que a gente já conhece por machista. O meu avô era militar, apesar de ele era uma pessoa gente boa, lógico, mas assim, como militar, eu acho que já vem uma carga também de um machismo, apesar de ele ter um lado, porque a gente vê o militar às vezes como o violento e tal, né? O meu avô, eu acho que ele não era um militar radical, assim, ele tinha um lado que era mais kind, não sei. E aí, então eu tenho muito dessas mulheres fortes, porque eram 7 mulheres e um homem na família da minha mãe. A família do meu pai eu tive um pouco menos de contato, mas também tenho tias que são muito fortes, muito que, sim, fizeram a própria vida. E eu acho que os meus pais sempre tiveram uma cabeça muito aberta. A gente estava até conversando essa semana. Eu não sei se por causa da educação ou porque é uma coisa que a gente acaba nascendo e acaba aflorando depois, mas eles passaram muito disso pra gente, assim. Então, desde cabeça aberta assim para tudo. O meu pai, ele tem várias ideias incríveis, mas se você apresenta uma nova para ele, ele está super ok se ele tiver que mudar de opinião e ele acha incrível que você mostrou uma nova coisa para ele, assim. E a minha mãe, nem preciso falar, é uma mulher que é um poço de energia e criatividade, e então acho que a cabeça aberta só é algo que deixa ela mais incrível, assim. Então, para você ter, eu estou falando das gerações, né, para chegar na minha. A minha mãe, ela já tinha umas ideias meio feministas, assim, quando ela era mais jovem e tal. Achava e minha avó também sempre incentivava que as mulheres deviam ter suas carreiras, que mulher não devia ser só esposa, só mãe. E minha mãe teve muito disso. Meu pai sempre foi um cara independente, ele aprendeu a ser independente desde jovem. E aí, acho que por tudo que eles viveram, eles passaram pra gente. A minha mãe, ela sempre, uma coisa que sempre era um mote assim da nossa educação. Minha mãe falava, ela falava isso pro meu irmão, né? Porque eu acho que foi importante a gente ser um casal
o menino e menina como irmãos, porque a gente aprendeu muito a dialogar nos dois universos, assim. Minha mãe conseguia mostrar o que estava errado, porque ele era menino, errado assim. Você está fazendo isso, é uma atitude errada, porque o menino geralmente faz isso, mas isso não está certo. E para mim também, como mulher, nessa relação com o primeiro homem, assim, né? Que acabou sendo meu pai e meu irmão, meus primeiros exemplos. Então, uma coisa que a minha mãe sempre me falava pro meu irmão, quando ela via alguma situação machista, principalmente, ela falava, quando a gente era criança, passava alguém na rua e falava, nossa, que saúde, nossa, que gostosa. Aí ela virava pro meu irmão na hora e falava assim, ó, pensa que antes de você falar um negócio desse, pensa que essa menina podia ser a sua irmã. Então, Maravilhoso. assim, eu não sei se pode ser que tenham pessoas que manjem disso, vão falar um monte de coisa que não tá certo, não sei o que lá, mas eu acho que foi a maneira que ela encontrou de ele respeitar naquela idade, ele entender como uma criança de 7, 8 anos, por que ele tem que respeitar. Hoje a gente sabe que a gente tem que respeitar porque ele é um ser humano e a gente não trata a mulher como um objeto, mas como você explicar isso para uma criança de 6, 7 anos? Fácil, pensa que é sua irmã, pensa que é sua prima, entendeu? Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, eu acho que marcou muito meu irmão também. E o meu irmão também sempre foi uma criança muito sensível. Ele nunca foi o machão que gosta de sair pegando mulher. Ele sempre foi mais... Não, eu tô pensando aqui, tipo, tanto que ele deve ter passado de abobrinhas, devem ter falado pra ele já, por ser um homem sensível. Exatamente. Porque da mesma forma que um homem gay, principalmente os afeminados, né, sofrem muito preconceito, os sensíveis também. Sim, Às vezes não na mesma dosagem, mas da mesma forma. Então, eu acho que eu tive uma educação muito boa quanto a isso, assim, dentro de casa. Algumas coisas eu falava pra minha mãe que ela estava sendo machista, sim. Porque às vezes estava eu e meu irmão sem fazer nada, ela mandava eu ir lá fazer. Eu falei assim, por que eu vou fazer? O Matheus também não tá fazendo nada. E ela falava, tá bom, maravilhosa. Matheus, vai lá. Dá a vassoura na mão dele. Mas isso é uma coisa também. A minha mãe sempre educou os dois pra, assim, ela dividia a limpeza da casa quando a gente era pequeno. A gente não ia fazer a limpeza da casa, mas assim, o Matheus, ele vai passar pano no não sei o que lá. A Estê vai varrer as folhas lá da frente. Para mostrar que não existe homem e mulher dentro da casa, assim, função de cada um, todo mundo mora, todo mundo ajuda. E acabou, é colaboração. Sim, total. E é isso, essa foi a minha infância maravilhosa. Maravilhosa essa criação, querida. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acredito que vem desde cedo, e é muito importante a gente ter isso desde cedo, pelo menos ter essa noção, né, de ter um gancho de, igual você falou, pensa que é a sua irmã. O gancho que a minha mãe dava era ignora. Só que o lance do Você não ignorar não ignora, funcionava né? muito. Você não Então, ignora, porque você vai guardando. até chegar a um ponto que eu fui expulso de 3 escolas. Mas a gente vai chegar nessa parte, Ai, amigas. Ah, deixa eu falar outra coisa que é muito legal. claro. O meu irmão é o amor da minha vida. Eu amo ele mais do que tudo no mundo. Mentira, ele só divide esse amor com os meus pais e com o Vitor agora. Mas o meu irmão é assim, ele foi um presente pra mim, desde quando ele nasceu. Eu nunca tive, assim, ciúme do meu irmão. E eu, às vezes, fazia dele a minha boneca. Então, assim, eu Ai, botava vestido, eu passava batom, eu passava esmalte. E, assim, várias pessoas condenavam a minha mãe, assim, ó. Como assim você está fazendo isso? Como que você permite um negócio desse? E minha mãe falava, meu amor, é uma criança e outra brincando. Porque, assim, é um medo. Eu acho que o medo principal é se o seu filho vai virar gay. Porque, né, tem vai essa, virar virar viado. gay. Então, assim, não é um vestido, um esmalte que vai fazer o seu filho gay, querida. E se fizer Não, também, maravilhoso, porque aflorou alguma coisa que tava aí dentro, entendeu? sim, Então, assim, o sim. meu pai também, ele deixava pintar a unha dele, passar batom, os primos tudo, fazia o que queria com o meu pai. E ele nunca levou assim, tipo, não vou passar batom porque eu sou homem, que isso. Ele sempre deixou, levou numa boa, então a gente também acabava levando numa boa. Nunca foi um tabu homem passar batom, passar esmalte, usar vestido. Foda-se, sabe? Então, Maravilhoso. pode continuar. Não, assim, meu sonho era ter crescido numa família como essa. E outra coisa que eu queria falar, meu sonho era que na nossa época de escola
tivesse um vira-homem desse Nossa, para eu assistir, para eu ir para a escola amanhã, todo completamente. colocado na minha sexualidade, Total. no meu eu, sabe? Na sua Sem identidade mesmo, né? minha identidade, aceitar minha identidade. Bicha, vamos levar para a escola a nossa conversa. Uhum. A senhora é professora, educadora, maravilhosa, trabalha em escola. Sim. Me fala, qual a faixa etária que você atua? Atualmente, eu trabalho com crianças de 4 a 10 anos, mais ou menos. Mas, durante toda a minha trajetória, assim, eu conto inclusive os estágios que eu fiz em escolas, porque eu não era professora, a professora da sala, mas você acaba se tornando professora porque você tem que fazer, você tem que estar ali, né, se doando, e você tem que fazendo as intermediações. Intermédio e mediações. Mediações, isso. Então, assim, que eu comecei, acho que foi tipo 2014, que eu comecei junto com o meu TCC, porque o meu TCC também foi em educação. E aí, até agora. Então, eu trabalhei já com crianças de 1 ano e meio até uns 12, 13, eu acho que eu cheguei. Nunca dei aula para adolescente e para jovens, assim. Entendi. Nessa faixa etária que você trabalha, você tem colegas homens? Os colegas homens que eu tenho são... E falando isso, estendendo para tudo, tá? Não tô falando só de agora. Os colegas homens que eu tive, geralmente são das idades maiores ou o professor de educação física, que eu acho que é o Entendi. único que eu vejo mais constante, assim, o cargo mais constante com o homem. Isso é muito interessante da gente falar, porque apenas 2% dos homens nessa faixa etária que você atua, 2% dos profissionais nessa faixa etária que você trabalha, que é a iniciação à educação, né, que é essa fase inicial da educação, são homens. Uhum. É muito raro a própria criança já, desde da escolinha, ela não vê um professor homem. Ela não tem uma referência masculina lá dentro da escola. É verdade. Então, a própria criança não se coloca no lugar do cuidado Uhum. com isso. Então, assim, se desde pequenininho, tem uma fala muito interessante no documentário O Silêncio dos Homens, que desde pequenininho as crianças estão lá. Elas têm o entusiasmo de se abraçar, né? Criancinha sempre quer se abraçar, dar beijinho e tal. E aí, quando é menino, o que a gente faz? Ensina a pegar na mão, ensina a dar tapinha no ombro, Exato. entende? Então, assim, a gente já desmistifica, a gente norteia totalmente como que tem que ser o comportamento daquela criança só no fato dela cumprimentar alguém. Sim. Então você não pode chegar abraçando um outro homem, você não pode beijar, você tem que dar a mão e dar tapinha no ombro, sabe? Então aí, já desde pequena a gente já poda essa relação que seria mais afetuosa. Completamente. E eu vejo que isso é um pouco cultural, porque se você vai, por exemplo, para a Itália ou para países, eu acho que tem países da Ásia também, que o mais comum é você cumprimentar principalmente homens, especialmente com 2 beijos. Beijinho de tipo carioca. Então é uma coisa cultural brasileira também que é muito encalacrado, assim, isso do macho, né? O macho viril, nossa, que não pode beijar, que não pode abraçar, não pode tocar, porque senão alguém vai falar que eu sou viado, alguém vai falar que eu sou mulherzinha. Então, eu acho que aonde a gente tem que quebrar isso é lá atrás, porque é muito mais difícil você fazer um adulto entender a necessidade do falar e do toque do que uma criança. Porque se a criança nasce e cresce com isso, né, o Akira falou que na Argentina tem beijinho também. Se a criança cresce vendo aquilo como natural, vai ser muito mais fácil. Porque nós somos os seres humanos, eles são sociáveis. Nós somos animais sociáveis. Sim. E você ensina essa socialização, você ensina a maneira de se socializar para a criança. Exato. E a escola é o primeiro lugar, é o primeiro contato que ela vai ter com a sociedade. Então, assim... A escola é ali que ela vai aprender. Quando a criança tem 1 ano e meio, 2, ela ainda está entendendo que não é só a mãe dela e o pai dela que existe, entendeu? Ela já está vendo que as coisas não são só do jeito dela,
e que às vezes é difícil entender isso. Até pra gente às vezes é difícil a gente entender. Agora, para criança, é isso, a socialização é a partir no começo da escola, né? Sim. Ó, o Judivan comentou aqui, verdade, hoje a ajuda é bem diferente. Temos mais opções de pesquisa e de consulta, né? Tipo, a gente vai para a escola iria para a escola mais informado, né? Se eu ainda fosse na escola. Uhum. Ó, nessa faixa etária, o professor de sala é raro, os especialistas são mais comuns. Sim, eu acho que porque não Então, tem tanto contato diariamente também com as crianças. E rola o preconceito também, eu acho que rola um preconceito de um professor homem com crianças pequenas. Eu acho que é um sim, preconceito social também. sim, rolam várias questões, né? Uhum, De masculinidade e machismo numa uhum, lacuna gigantesca, assim. Como você falou, né? A escola é um lugar muito propício e necessário para a socialização da criança. uhum. E é na escola que a gente sabe que as crianças reproduzem o que elas aprendem em casa. Sim, Tipo, ações, oralidades, frases que elas ouviram. Eu tinha alunas de 5, 6 anos que falavam coisas que eu falava, gente, essa criança, o pai dela fala isso. sim, Porque mas é. não é possível ela já entender, já saber de onde vem isso. Ela ouviu do Uhum, pai. Então, sim. assim, o que eu queria te perguntar é se você já presenciou dentro da escola, no contexto escolar, alguma atitude tóxica, algum menininho, ai, homem não chora, ou ai, vira homem, ou quando você ouviu essa frase, né, o vira homem, e como isso te afetou também? E se você já presenciou na escola algum contexto assim? A primeira vez que você me falou isso, agora, me veio à cabeça, eu dei aula já para turminhas de 1 ano e meio, 3, né? E eu lembro que tinha um aluninho que eram vários irmãos, assim, era tipo uns 5 meninos. E aí eu lembro, ele tinha 3 anos, aquilo me cortou o coração. Ele tinha 3 aninhos e ele chegou, eu não sei se ele tinha machucado no parque, assim, não sei. Ele chegou com o olho cheio de lágrimas, cheio de lágrimas. E aí eu falei, o que que aconteceu, fulano? Nem lembro o nome dele. Aí ele falou, eu machuquei. Aí eu falei, tá, mas não tem problema. Se quiser chorar, pode chorar. Dói mesmo. A gente tá aqui pra chorar também, a hora que machuca. Ele falou, eu não vou chorar porque eu sou macho. Então, assim, Mentira! nossa, Migs, aquilo me cortou o coração, assim, porque uma criança nem sabe o que que é macho, gente. Não, Então, ele tá reproduzindo o que ele ouve em casa. E lembrando que criança, você não precisa às vezes dizer para ela aprender. Ela é uma esponja. Então, pensa que tudo que você falar, tudo que você no seu agir, ela tá captando aquilo. Então, muita coisa do que a gente aprendeu na vida, sobre machismo também, sobre masculinidade também, a gente observou. Às vezes não precisava ninguém falar, entendeu? sim, é isso mesmo. E esse lance da esponja, a criança, ela absorve tanto, tanto, e ela reproduz muito o que ela Uhum, absorve. muito. E a gente tem que cuidar muito do que a gente deixa elas absorverem, né? Tanto, tanto dentro de casa quanto o que a gente expõe para elas. Uhum, completamente. Seguinte, quando foi a primeira vez que você ouviu Vira Homem que você lembra na sua vida, assim? Alguém falando, Vira Homem. Ah, eu já ouvi bastante disso em família, não só a minha. E às vezes são situações que ou você é muito jovem para entender por que que ele está falando aquilo, você só simplesmente é uma coisa que todo mundo fala. E aí quando você é mais velho que você entende aonde que aquilo pode levar, assim, né? Então, eu acho que esse tipo de fala de virar homem, tá parecendo menininha e não sei o quê, eu acho que você vai internalizando uma coisa que lá na frente pode ser muito perigoso, assim. Tanto do homem não poder chorar, tanto do homem não poder falar sobre sentimentos, que é uma coisa muito difícil o homem falar sobre sentimentos. Até essas coisinhas que os outros vão falando, e filmes, e esse principalmente filmes, né? Que o herói é sempre o homem viril, forte e que ele não Branco. demonstra emoção nos filmes, a maioria, né? E as crianças são doidas por filme de herói. Então,
isso lá na frente pode gerar coisas que a gente poderia ter evitado só de falar sobre na infância, só de mostrar que coisas são naturais de acontecer. Isso Inclusive... que você falou, desculpa te cortar, Não, pode. mas isso que você falou é incrível. Por quê? Porque é o processo de construção da masculinidade dessas crianças. Então, o que eles têm de referência? O príncipe encantado, o herói, que é sempre branco, do olho azul, loiro, nananã. E aí, o que acontece? Além desse tipo de referência interferir na masculinidade dessas crianças, ela também vai interferir na masculinidade de crianças negras, de criança gay, de criança trans. Por quê? Porque a criança ela vai estar construindo a dela e automaticamente, que é o que acontece com os adultos também, já constrói a masculinidade do outro. A referência de masculinidade do gay, do negro, do trans, de tudo. Completamente. Entende? E é aí que está a chave da coisa. Como construir a masculinidade dessas crianças. Só que a sociedade ela é tão tóxica, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, que às vezes é preferível ter um filho hétero que bate na mulher ou na namorada do que ter um filho homossexual. Eu já ouvi de um motorista da van que eu estava pegando. A gente foi fazer uma peça de teatro na cidade vizinha. E só tinha viado na van para começar. Meu tipo de van. Só tinha viado na van. E aí a gente jogou o assunto. Não sei quem é gay e tal. E o motorista falava assim, eu prefiro ver meu filho preso na cadeia do que ter um filho viado. Bicha, só um PS aqui, quero agradecer ao Judivan, tá aqui. Ele é pedagogo e trabalha com crianças do Fundamental 1. Arrasou! Vê se E é ele fala maravilhoso. alguma coisa que a gente traz também para a conversa. Ele falou assim, no começo há uma grande desconfiança com o professor homem para crianças. Mas quando os pais adquirem confiança, não querem que o filho tenha outro professor. E geralmente eu vejo, pelo menos pelos professores de educação física que eu tive contato, eles amam. Tudo bem que a educação física também é uma disciplina que todo mundo geralmente gosta, né? Mas os homens têm muito carisma, assim, os que eu tive contato, né? Então acaba sendo o professor favorito, enfim. Hoje em dia está muito latente, né, esse tipo de discussão. Então, está latente falar sobre feminismo, empoderamento da mulher, está latente falar sobre racismo e está latente porque a gente tem que falar sobre esses assuntos. O que eu queria te perguntar você acha que a gente esqueceu dos meninos? Que eu queria saber se no colégio que você trabalha existe algum tipo de campanha, projeto para homens, para meninos e suas masculinidades, inclusive. Tá. Eu vou falar sempre de maneira geral, porque eu trabalhei já num ambiente da escola pública e da privada. Então, na privada eu não consigo falar muito, porque geralmente esse tipo de... As conversas geralmente que acontecem sobre homens, sobre masculinidade, as rodas de conversa geralmente são com os mais velhos. Com os mais novos, geralmente tem algum projeto que dá para você trabalhar esse tipo de coisa. Mas existe. Eu nunca vi nenhum especificado para esse assunto. Que nem eu conheço alguns grupos que fazem rodas de conversa de jovens, de adultos, para falar exatamente sobre isso, especificamente, mas em escola, eu acho que principalmente na rede particular, é muito complicado você assumir um projeto desse, porque você está lidando com clientes, né? E o cliente pode não gostar de ver o filho dele, às vezes falando sobre como assim, homem pode chorar, homem pode ser gay, homem pode ser alguma coisa que eu não considere o normal, entendeu? Sim. Então isso afasta muito. O que eu faço, porque eu acho que eu tenho... Público ou privada, você sempre vai ter alguma coisa te barrando de alguma maneira. Eu, como educadora, eu tento praticar algumas coisas em sala de aula no que concerne a mim e com o que eu acho que não vai ferir a moral da escola, assim. Então, são pequenos gestos que eu faço que podem ajudar.
Por exemplo, eu já tive um aluno que eu não posso falar que ele é gay, porque pode ser que seja um aluno que só tenha trejeitos femininos. Não sei se eu estou sendo errada ou preconceituosa na minha fala, mas assim, ele é o que a gente chama de afeminado. Sim. E ele já mostrava isso com 6 anos. Ele era ele. Amigas, ele batia palma pra fazer rock. O dia que eu dei um negócio lá, eu falei, a atividade vai ser essa. Pode ser tal coisa? Eu falei, pode. Ele... Maravilhoso! Ai, eu queria ser amiga dele. Eu falei, vamos brincar junto aqui. Mas, aí o que acontecia? Esse aluno, ele tinha um pai que é daquelas religiões que são extremistas, assim, super radicais, e ele sabia que o filho dele não era o macho viril, e ele simplesmente falava que enquanto meu filho for desse jeito, eu vou reprimir. Porque um dia ele vai acertar. Vai ser o homem que eu quero que seja. Mas aquilo prejudicava a criança. Prejudicava porque ele acabava extravasando as coisas que ele sentia em casa, toda essa enclausuramento, ele acabava liberando isso na escola. Então, coisinhas pequenas, assim, coisas como cores. Ele adorava rosa. E toda vez ele queria folha rosa, e eu dava folha rosa. E se algum coleguinha, porque isso também tinha, de pai que falava em casa e a criança reproduzia na sala, se algum coleguinha falava, eu falava, mas é uma cor como qualquer outra. Não, é cor de mulher. Eu falei, nossa, mas não sabia que rosa chama rosa de menina e azul de menino? Eu achei que chamava azul e rosa. Aí a criança fica quieta. E também alguns que querem rosa, e eu não faço um estardalhaço. Assim, tipo, nossa, isso mesmo, pegou rosa, muito legal. Sim. Não, pegou rosa, vida que segue. Não, Tipo, normal. exatamente. E mesma coisa, quer brincar de boneca? Haja como se fosse natural, porque é natural. Um menino brincar de boneca, um menino brincar de casinha. Então, Sim, assim, naturalíssimo. coisas pequenas, como cor. Eu aprendi uma com a minha mãe, que é muito boa. Em aula de música eu já fiz isso. Existe uma brincadeira que chama Linda Rosa Juvenil. É uma brincadeira que você faz um teatro e são 5 personagens. 2 desses personagens são meninas e 3 desses personagens são masculinos. Não vou falar meninos porque tem tipo tempo, que são, como fala? Alegorias. E aí já começava assim, né? Eram crianças assim de 4 anos. E aí, quando tinha que escolher, às vezes algum menino, a Linda Rosa Juvenil era a principal. E tinha menino que você via que ele queria muito ser a Rosa Juvenil. Então, a minha mãe inventou isso de assim, ó, aqui é um teatro, tá bom? Eu ia querer muito ser a Rosa. E tudo bem, sabe? E é muito legal isso, porque tanto as crianças que gostariam de ser, ou as crianças que se identificam com a Linda Rosa Juvenil. Então, a gente abriu a oportunidade falando que aquilo é um teatro. Depois que acabar o teatro, a gente volta a ser a gente mesmo. Mas naquele teatro, a gente pode representar quem a gente quiser. Então, se o menino quiser ser a Linda Rosa, pode. Se a menina quiser ser o rei, pode. E a hora que acabar o teatro, a gente volta. Então, é uma justificativa para a criança que tudo bem, entendeu? Então, não tá tão errado, porque tem uma explicação. Porque, às vezes, na cabecinha dele, soa como errado. Principalmente se os amigos dão risada. E outra coisa, a regra da brincadeira é, deu risada, acabou. Porque não é engraçado. Não é engraçado. Se a pessoa não fez uma piada, não foi engraçado. É uma escolha. Só, acabou. Ele escolheu ser a menina. O que tem de engraçado nisso? Às vezes eu fazia isso. Eu falei assim, tá, você tá rindo, mas por que foi engraçado? Não, é porque ele é um menino e vai fazer uma menina. Eu falei, mas no teatro, quando você vai lá no teatro e você vê a Cuca, é a Cuca que tá lá? Não. É um ator representando a Cuca. Ok. Alguém dá risada dele por causa disso? Não. Então. Ó, a Suzana falou assim que a rosa na biologia tem os 2 sexos. Tem o homem e a mulher. Olha que lindo. Maravilhoso. Bi, vamos lá. Vou te perguntar mais. Cadê as questões? Eu queria trazer uns dados antes. Uns dados bem interessantes. Por favor. Que assim,
O desempenho escolar dos meninos tem caído ultimamente. Eles, em países desenvolvidos e no Brasil, eles não entram na faculdade, não se formam e não conquistam diplomas. Uhum. Parecem estar cada vez mais sozinhos e confusos. 1 em cada 4 homens até 17 anos afirmam se sentir solitários sempre. 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. A minha questão é, será que nós estamos oferecendo referências saudáveis para os meninos compreenderem e expressarem a sua masculinidade? Só pelos dados a gente já percebe que não, né? Não. As referências não são saudáveis, infelizmente. Referências eu digo até dentro de casa, as referências que a gente citou de filmes, sociais mesmo. Eu acho que grande parte das coisas seriam mais fáceis se a gente começasse da infância mesmo, né? Se a gente começasse a tornar normal o ser diferente, tornar normal o falar. Por isso que a gente fala tanto de aula de orientação sexual. Que as pessoas... Nossa. Eu venho falar como educadora, na minha pouca experiência, assim, tenho 6 anos de experiência nisso, mas eu falo na necessidade da orientação sexual, não para ensinar sexo para as crianças. A gente nunca foi nossa intenção como educadores isso. A gente sabe que a criança tem o tempo dela, a gente respeita esse tempo, mas assim, é uma necessidade de você falar. Porque tem criança que já sente que ela não é igual ao amiguinho, e às vezes ela sente que é diferente. Eu estava falando com 2 amigos meus, que são homens gays, e eles falavam que na escola eles sofreram bullying, inclusive pelos professores. Eles, no caso, falaram que sentem trauma de aula de educação física, porque eles não gostavam de futebol. E o normal é um menino gostar de futebol. E se você não gosta, você é a mulherzinha, você é o viadinho. E Amiga, sabe o que me faziam no time de futebol? Eu já falei isso, eu acho aqui. Eles falavam para eu não encostar na bola e eu só tinha que atrapalhar o time adversário. Eu não podia jogar, porque eu era gay. Então eu tinha que só... já que tinha que me escolher, então me bota no outro time para atrapalhar o time. E nenhum professor nunca fez uma intervenção nisso? Nunca. Agora eu vou falar. Você, professora de espanhol, que deu aula para mim na 6ª série, eu não lembro o seu nome, mas eu levei um soco na cara na sua aula. Mentira, eu estava na 8ª série. Eu levei um soco na cara dentro da sala de aula, na sua sala, e você não fez nada. Nada. E eu olhei para ela na hora e falei, você não vai fazer nada. Ele acabou de me bater dentro da sua sala. Você não vai fazer nada. E outra coisa. Não, ela não fez nada. Eu saí da sala e fui pra diretoria. Eu nem sei o que virou dela. Eu estava na 5ª série quando eu entrei no balé. E aí, Nossa. eu pensei... É muito raro ver uma criança jovem, né, em balé. Ainda mais da nossa geração, assim, que é... Ainda mais cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Nossa, eu era, tipo... Tinha eu mais 2, 3 meninos no máximo. Assim. Uhum. E eu era aquele menino que sempre ficou, né? Começou e nunca parou. Mas os meninos entravam e saíam. Inclusive um primo meu, eu não sei se ele está assistindo, mas ele dançava muito. Hoje ele seria um excelente bailarino. E ele saiu do balé porque o pai dele trabalhava numa oficina mecânica. E aí todos os homens que conviviam nessa oficina mecânica zoavam que ele fazia balé. Nossa, gente. Então, entrei no balé na 5ª série. E eu sofri muito bullying mesmo. Na escola ou na própria escola de balé? Não, na escola regular. Acho que o bullying, ele afeta muita coisa, né? E entra as crianças afeminadas, as crianças gays, as sapatão, entra tudo. E aí, eu sofria bullying muito. Tanto que, vou contar essa história, uma vez os meninos me pegaram, era um tambor gigante de lixo, pegaram o meu corpo contra a minha vontade e jogaram dentro do tambor de lixo. Mentira, Muri. Fui jogado
dentro do lixo porque eles me chamavam de gay na escola. Ge- E a última Olha, história é que eu fiquei 5 horas trancado dentro de uma construção com o pedreiro. O pedreiro. Eu falei pro pedreiro, moço, finge que é meu tio, porque os moleques estão vindo atrás de mim para me bater. ai, meu E aí eu fiquei a tarde inteira trancado na construção com o pedreiro, esperando a minha mãe sair do trabalho e me buscar, porque eles iam me bater, me chamando de viadinho. meu Deus, olha. Então a escola, eu tinha medo de ir para a escola, eu não queria ir para a escola. Não, O que foi traumático. E você imagina assim, se a escola é uma extensão da sociedade, imagina para uma criança, para um adolescente, imagina o que me espera lá fora, então. E você não tem essa noção do que me espera lá fora, que às vezes pode ser bem pior, né? Uhum. Mas o que eu achei muito interessante é que as crianças dentro da escola parece que tem uma régua, né? Já que a gente está falando de escola, tem essa régua. E é através dessa régua masculina que você tem que mostrar o que você é de homem. E é na escola que isso começa. Uhum. Começa você tendo que zoar o amiguinho, porque senão você é menos, você não é o machão, você é sempre desafiado pelos outros colegas. Ai, Uhum. olha lá, ai, ele te xingou, você não vai falar nada? Uai, aconteceu isso, você não vai revidar? Sabe? Tipo, você tem que Mais uma provar. vez você mostra que você é macho e viril através de violência, E você tem que entendeu? provar desde cedo Que que você você é. faz parte desse contexto másculo e viril. Uhum. Nossa, é um. Eu acho que Eu mais do que precisava só. falar isso hoje, porque Por favor. meu contexto escolar, eu troquei de escola acho que umas 4 vezes. Porque eu era uma criança que nunca aceitou levar desaforo para casa. Então, Uhum. se me xingassem, eu xingava também. é, eu batia, eu brigava. Então, eu já fui expulso de escola, já pedi expulsão, porque eu mandei a diretora para aquele lugar. Então, Ah, eu já mas eu acho apanhei que chega uma muito. hora que você fica de saco cheio, né? Porque ninguém te defende. Ninguém faz Então, nada por você. uhum. Nada. Então, assim, até que eu cheguei na última escola que eu estudei, que foi no ensino médio, que começou a escola a ter alguma atitude, uma pequena socialização, falando assim, todos somos iguais. Tipo, não quis nem levantar bandeira nenhuma, só ficou no É básico. que nesse Somos Iguais é meio raso, né? Basiquíssimo, basiquíssimo, raso, raso. Porque você não aprofunda de nenhum lado, nem quanto à orientação ou sexual, nem quanto a gênero, nem quanto à cor de pele. Tá bom, mas e aí? Tem que ter um Fica. projeto mais aprofundado nisso e focado, né? Sim, total. Eu acho, sim, que escolas que têm acesso a esse tipo de projeto, a esse tipo de conversa, igual eu estava vendo hoje, acontecem casos esporádicos. Tem um aluno gay que está sofrendo bullying lá na oitava série, por exemplo. E aí, conversa ali entre o aluno e o aluno e o pai do aluno que fez o bullying, e não sai dali. Aquilo fica ali na sala da coordenação. Uhum. Eles não se preocupam em fazer algo maior para aquilo parar de acontecer. Exatamente. A partir do momento que você conscientiza a molecada, que você coloca eles do seu lado, eles vão ser reprodutores daquele ideal, daquela conversa, daquela ideologia. Eles vão Exatamente. reproduzir. Exatamente. Eles não vão ser mais tão machistas, tão homofóbicos, tão racistas. As brincadeiras vão mudar dentro da escola, as brincadeiras entre eles. Eles não vão Sim. mais fazer brincadeiras, objetificar as meninas. Uhum. Pega lá a fulana do tal ano. Sabe, isso muda, isso muda. É falado em documentário, em artigo. E a partir do Uhum. momento que você conversa com os meninos e com as meninas, a relação entre eles melhora. Mas com certeza, gente, às vezes só falar sobre. E o que alguns educadores falam é que o que está acontecendo é que dos anos 70 para cá, principalmente, que começou o movimento forte feminista, a gente começou a empoderar mulheres, começou a dialogar mais, elas estão entendendo que é um processo global, assim, de união delas, né? E estão deixando de lado os meninos, a necessidade de falar com eles também sobre isso, entendeu? Porque em algumas escolas o que já aconteceu, eles implantaram
debates e conversas sobre feminismo, sobre empoderamento. Os meninos participando entenderam isso, passaram a defender as meninas em situações de machismo, de misoginia, enfim. E os meninos em si, eles, para pensarem neles mesmos, não teve nada. Então, assim, como eu, homem, além de só evitar que o outro faça, que eu enxergue também os meus erros, para que eu consiga mudar. Que isso que é o mais difícil, que é o principal, né? E eu falo isso para todo ser humano. O mais difícil é a gente enxergar o nosso erro, admitir e mudar. Isso é muito importante que você falou, por quê? Porque como a gente reproduz muito o que a gente é acostumado a viver, a gente reproduz homofobias, machismos, a gente reproduz racismos. Sim. Então, é uma desconstrução diária. Pegando esse gancho da desconstrução diária, eu quero tirar a dúvida da Paula aqui, ó. Gostaria de uma ajuda de como eu lido com a seguinte situação. Tenho 2 sobrinhos homens e vejo que, às vezes, os familiares falam algo machista, ofensivo, como: meu filho não vai ser viadinho. Como eu rebato isso? De forma educada, ela coloca. Eu falo ou tu fala? Pode falar. Paula, seguinte. Eu acredito que o diálogo é muito importante. E quando você está numa situação dessa, eu acho que o que é mais importante é o questionar. Né? Então, meu filho não vai ser viadinho. Mas aí você questiona de forma educada. Mas, poxa, tio, qual o problema de ser viadinho? E se ele for, tio, o que muda? O seu amor por ele vai mudar? O que vai acontecer? Uhum. Eu acho que tudo vai de uma conversa bem devagar, sabe? A gente tem que ir bem... Eu ia falar, e dependendo da pessoa e dependendo da geração, assim, são conversas que você vai chover no molhado. E, infelizmente, o que você pode, às vezes, fazer é nos momentos que você tá com a criança sozinha, a criança quer colocar uma presilha no cabelo, um menino. Aí eu sempre quis colocar. Então, aqui com a tia, a gente vai colocar a presilha no cabelo. Quer desfilar? Vamos desfilar. Porque ela vai ter pelo menos um momentinho da vida dela que ela vai poder fazer uma coisa que as pessoas julgam tanto que não é nada demais. As pessoas são brutas demais. E a Ana Paula falou que os preconceitos são aprendidos, né? Tipo, a gente aprende. Com certeza. A criança não é preconceituosa. A criança reproduz o preconceito, o racismo, a homofobia. O Judivan falou, o diálogo é a base de tudo. E eu acho também, a gente tem que dialogar com esses... Eu quero que o Vira Homem chegue nesse seu tio aí, Paula. Mas é isso que eu ia falar, Muri, que o que me deixa muito chateada é que um espaço desse, uma página dessa, às vezes não vai atingir realmente as pessoas que necessitam. Eu acho que existem pessoas que querem a mudança e que buscam, mesma coisa, pessoas que são brancas e querem entender mais o racismo e vão estudar sobre o racismo, vão tentar entender, mesmo não sendo, como eu falo, protagonista ali, mas ele quer estar na produção de um antirracismo. Eu até esqueci o que eu ia falar, porque eu fico tão nervosa com essas coisas. Eu queria falar assim, bom, se algum aluno já chegou e já se abriu com você já teve assim alguma situação que você falou, não, pode falar, eu tô sentindo alguma coisa, ou o aluno chegou e te procurou porque ele estava sendo perseguido na escola e tal, alguma situação assim. Comigo, necessariamente assim, especificamente comigo, não. Eu não sei se porque eu tenho muito pouco também, aula de 50 minutos por semana, às vezes eu acho que limita um pouco também na minha relação com eles, e geralmente eles acabam tendo mais uma afinidade assim com professoras de sala, que são as que eles encontram todo dia, que estão ali direto, né? Mas comigo não teve ainda. O que já teve foi nada relacionado com masculinidade, assim. O que já teve foi, assim, eu colocar, às vezes, uma música, eu propor uma atividade e uma aluna começar a chorar. E, assim, não era uma atividade de nada, assim. E aí, depois, eu entendi o que aconteceu e tal. E foi um momento muito bonito que eu expliquei pra ela. Assim, arte é assim mesmo. Às vezes, a gente vai acabar aflorando coisas que estão lá dentro. E foi super legal, assim, no final. Que lindo, que lindo. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo reflete muita coisa. Porque primeiro que o Vira Homem, ele nasce justamente de uma
de uma dificuldade minha, vamos falar de dificuldade, mas de uma questão minha de me entender como homem. Uhum. Então, qual é essa masculinidade minha? O que é a minha masculinidade? E também surge porque a gente, como a gente sempre fala, a gente quer mostrar para as outras pessoas o que a gente é, né? Uhum. E nesse caso eu quis mostrar para o meu pai. Eu tenho dúvidas ainda de o que é ser homem para o meu pai e por que, e será que eu sou o homem que eu deveria ser para ele, sabe? Tem todo esse contexto onde a gente se coloca. Uhum. Então eu penso assim que projetos, conversas como essas dentro da escola, elas são tão fundamentais para as crianças, para os adolescentes se colocarem, São. para se expressarem, para eles se eles entenderem que eles não precisam reproduzir essa masculinidade que é colocada, imposta há séculos, Uhum. e ela não precisa ser reproduzida. A gente pode sim ser o que a gente é, ser sensível, ser feliz, ser gay, ser trans. A gente pode ser sapatão, ser bicha, ser o que for. Uhum. E isso não vai afetar o seu ser homem, porque não é uma masculinidade só, são inúmeras. Exatamente. E a masculinidade, principalmente a masculinidade hétero, por ter essa dificuldade de dialogar, de expressar sentimento, lá na frente pode refletir num homem violento, porque de alguma forma você tem que extravasar aquilo. Vai ser na forma de uma violência contra sua mulher. Então, assim, quanto mais cedo a gente lida com isso, mais a gente pode melhorar as futuras gerações, assim, é o meu entendimento. E eu acho que a gente, como educador, às vezes eu vejo algumas professoras que são muito conservadoras, já observei durante a minha vida, assim, e que impedem, às vezes, o crescimento de alunos por crenças dela, assim. Então, assim, você como professor, você tem que pensar como duas pessoas, assim. Eu sou Stephanie, muito do que eu penso é lógico que eu acabo trazendo para a sala de aula, mas também pensar não só no que você crê, porque às vezes na sua concepção é errado um homem ser gay, mas na sala de aula você vai ter um aluno gay e como é que você vai lidar com isso, entendeu? É muito sério o papel do professor. Ainda bem que você falou isso, pegou um gancho ótimo. A gente se formou no mesmo lugar, na mesma instituição, né? Uhum. A relação de grau foi junta? Não sei. Acho que na 16 010, na verdade, esse 011. Bicho, você é minha bichete. Esse ponto deixei passar. Coloca isso na universidade, gente. Você teve aula disso? Você teve algum contexto desse dentro das suas aulas de licenciatura, aquelas aulas legal pra caramba que a gente tinha? Nossa, a gente teve espaço para falar sobre isso. Por exemplo, o Shax e o Luli, a gente fez um seminário que a gente foi de drag e Luiz Henrique subiu e bateu o cabelo, a gente acabou fazendo lip sync e assim, um professor que achou o máximo. Maravilhoso. Mas assim, a gente teve uma abertura, mas não houve um momento para a gente falar necessariamente sobre isso durante o semestre, porque o Luli que teve a ideia e a gente abriu, entendeu? Entendi. Mas e as artes proporcionam bastante isso, né? A nossa área. Com certeza. Agora, vai lá na matemática falar sobre o aluno gay, entendeu? Não o preconceito com a área do outro. Mas é um exemplo, entendeu? Sim. Da gente... Amiga, deixa eu contar uma coisa que aconteceu no IA, então. Conta. A gente teve aula... Instituto de Arte, gente, é o instituto mais heterogêneo que você vai ver. Tem de tudo lá. Tem crente, tem sapatão, tem bicha. No meio de uma aula, a minha professora vira assim, ó. No grupo de oração na minha igreja, atenção, no grupo de oração da minha igreja, é um grupo muito cabeça aberta. E eu só aqui, ó, falei, meu Deus do céu, já começou. E era uma professora que era assim, não tenho nada contra a religião nenhuma, mas assim, ela começando a falar sobre o grupo de oração dela no Instituto de Artes da Unicamp, assim, porque no meu grupo a gente é mente aberta, a gente aceita até mulher separada. Que século foi isso?
Amigos, juro por Deus. Olha, minha graduação eu acabei em Ai, eu tenho 2016. uma amiga aqui, eu vou contar uma história maravilhosa. Júlia, ela tá assistindo. Ela falou: meu professor da. Eu não lembro o contexto, mas a gente tava falando. Nanana. Aí eu falei assim: eu tava no Barbie. Eu falei assim: no IA, os professores tudo viado. Aí ela: meu pai dá aula no IA. Arrasou. Gente, só resumindo: precisa disso dentro da universidade também, para formar os professores. Vamos Sim. falar sobre isso dentro do contexto acadêmico, porque conversas sobre isso ainda são tabu. É tabu Sim. falar sobre essas coisas. Então Ainda vamos hoje. Vamos no pensar na contexto. educação dos meninos também, gente. Vamos promover encontros deles para falar sobre eles, são sentimentos, para chorar, para dar beijo no amigo, tá bom? Vamos deixar os homens se abraçarem, se beijarem, se falarem. E, É isso. gente, é isso. Essas conversas são muito necessárias. Eu quero agradecer o Akira e você por vocês terem feito. Você que me indicou a logo. A logo não, o Akira. E o Akira fez a nossa logo. Akira, Lindo, obrigado. maravilhoso. Ai, maravilhoso Artista você, esse incrível. encontro. Nossa, ficou linda a logo, gente, maravilhosa. Representa muito o Vira Homem. Akira lindo, ele tá aqui. Gente que participou da live, que comentou, que falou, muito obrigado, muito, muito obrigado. Obrigada a Cher, todo mundo. Eu acho você é maravilhosa. Eu sou seu fã e eu quero agradecer por você ter participado, ter trazido todo o seu conhecimento, suas experiências. E obrigado. recíproco, estamos aqui, tudo que precisar de mim, seja no âmbito escolar, qualquer um, estou aqui. Te admiro muito, muito obrigada por você abrir esse canal de comunicação, principalmente para os homens. Gente, desafio do Vira Homem. Manda o Vira Homem pro seu tiozão, para aquele tio machista que você tem, para aquele tio chato. Cher, obrigado. Muito obrigada. Te amo muito. Gente, Te amo, obrigado. professores, atenção, gente, por favor. Atenção, Vamos fazer a nossa professor de parte. educação. Vamos falar sobre isso dentro da escola. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.